Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e o nosso papo agora, rapaz, nós vamos falar de estética, vamos falar de beleza e vamos falar com um especialista aqui. Estamos aqui com o doutor Rafael Ruman. Falei certo? Certíssimo. Puxa o microfone pertinho aí. Perfeito, certíssimo. Nome é uma coisa, eu falo que eu tenho cuidado de falar o nome certo das pessoas, porque muita gente fala errado o meu, porque é um nome diferente, então eu sei quanto é ruim ouvir o próprio nome de maneira errada. Então, falei direitinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Vou pedir para você falar mais pertinho do Perfeito, microfone para a assim? galera te ouvir. Isso, Ótimo. Show de bola. Vamos falar um pouquinho da sua clínica, né? Que já está com 12 anos de estrada aí. Falar um pouquinho da... Chama Clínica Ruman, é assim? Isso, Clínica Ruman, exatamente. E onde é que ela está hoje? Onde que ela fica situada? A gente está localizado ali no condomínio Jardins do Brasil, aqui em Osasco. Que atrás chique, ali é legal, hein? do Super Shopping. Então é fácil acesso, a gente tem o estacionamento dentro do prédio, é super seguro, tem segurança. E esse foi um dos motivos que a gente optou por levar a clínica para lá. Antes ela era aqui no centro de Osasco. Você falou que era na Praça Nossa Senhora do Brasil, é isso? Na Padroeira do Brasil. Padroeira isso do mesmo. Brasil, perdão. Exatamente. E eu quero que você conte um pouco dessa origem, né? Como que começou? Por que você decidiu atuar nesse segmento da estética? Fala um pouquinho mais dessa sua história para a gente ir contando isso para o nosso público. Perfeito, Eudes. Primeiro, eu fiz faculdade de odontologia e eu sempre quis ser cirurgião da boca e do rosto, cirurgião bucomaxilo. Chama dentista ainda? Porque tudo muda nome. Muda, é dentista. Chama dentista ainda. Sim, não está errado. Mas eu fiz residência hospitalar para me especializar na área da cirurgia bucomaxilo. Tá. Fiz 3 anos de residência e comecei a fazer plantão em hospital público. Nesses plantões começou a aparecer pacientes de Osasco que precisavam de alguém que operasse na cidade os convênios daqui. Tá. E aí eu vim até o antigo Hospital Montreal aqui em Osasco, que agora já fechou. Fechou, infelizmente. Infelizmente, porque era um hospital que é uma referência para a cidade. Sim, até histórico para a cidade, sim, né? Sim. E aí eu conversei com os donos, eles não tinham a minha especialidade nessa época e eu comecei a atender lá. De lá, eu precisei de algum lugar meu para fazer os retornos dos procedimentos cirúrgicos que eu estava fazendo no hospital. E aí a gente começou e trouxe a clínica para cá. Então você começou, vamos dizer, fazendo essa parte cirúrgica. O teu caminho inicial foi esse, voltado, falando de bucomaxilo, nós estamos falando de toda essa área de baixo da boca aqui, é isso? Do ocioide para cima, raiz do cabelo para frente, do tragus, que é a parte da orelha para frente, é a área da bucomaxilo. Aqui também entra? Também. Todos os traumas de rosto nasal, traumas na órbita, são da área da cirurgia bucomaxilo. Quando você fala em trauma, a gente sempre pensa, a princípio, em acidente, é isso? Acidente, agressão. Isso, sim. Eu lido muito também, antes da estética, eu lido com dor. Pacientes que não conseguem abrir a boca, que não conseguem mastigar, ou que abrem a boca e não conseguem fechar, que tem dores próximas aqui da articulação. E na minha área, não são muitos especialistas que se dedicam a essa área. Não são muito poucos. Dor aí. Sim. É verdade que tem. Eu vou fazer umas perguntas bem de leigo aqui, mas aquelas curiosidades. É igual você vira amigo de um médico, você fica fazendo consulta com ele o tempo todo. Doutor, eu tô com a dor aqui. Mas é verdade que tem gente que tem, vamos dizer, uma tendência e sai muito, o maxilar desencaixa do osso e cai, fica assim. Essa área, é bem legal essa sua colocação, porque tem alguns... Isso acontece muito. Chama luxação da TM. A boca cai. E não volta? Não, sozinho não. Você tem que fazer um movimento de redução manual para poder encaixar. Mais ou menos igual quem desloca o ombro. Exatamente eu desloco o ombro. igual. Eu tenho problema nos dois ombros, principalmente no direito. Que tem que fazer, tem um nome bonito, a manobra de não sei o que lá, e põe o ombro no lugar. É a mesma coisa? Exatamente igual. O que é a luxação, Eudes? É quando o osso sai da cavidade, ele desencaixa. E quando ele desencaixa, é mecânico, ele não consegue voltar sozinho. E quanto mais nervoso a pessoa fica, pior. Mais ela aperta, mais ele sai do lugar. E dói, né? Deve doer. O ombro dói. Muito. Eu vou te contar uma história de uma paciente que me achou pela internet. Ela já estava há 48 horas com a boca desencaixada. Mentira. E não sabia para onde ir. Ia no pronto-socorro, não tinha a minha especialidade. Mas não tinha? O cara mandava embora? Mandava para casa. Dava um remedinho e mandava para casa. Com a boca desencaixada?
E aí eu queria entrevistar, fazer piada. Eu queria entrevistar. Não queria, não. Não, é triste. Ai, que agonia. E aí, quando ela chegou na clínica, normalmente, né, quando tem algumas horas que ocorreu essa luxação, eu faço isso muito rápido. Coisa de 5 segundos eu encaixo o osso na posição. Não precisa nem anestesiar. Com técnica, você reduz sem dor. Mas 48 horas já tinha um trauma muscular tão grande que não encaixava. Ai, tá me dando agonia só de pensar nisso. Então eu precisei aplicar anestesia no rosto inteiro, coloquei alguns parafusos no osso dela para poder gerar com um elástico uma força mecânica para eu conseguir encaixar a boca dela no lugar. Que loucura! Então eu tive que criar um mecanismo físico de engenharia para conseguir recolocar o osso no lugar. Por que você falou assim, são poucos profissionais que atuam tanto nessa parte de dor e nesses traumas? Por quê? É uma especialidade de difícil acesso, tem poucas universidades, ou o mercado não exige que tenha tantos assim? Por que tem pouco? São poucas vagas em regime de residência e exige muita dedicação. É muito especializado mesmo. São 3 horas, eu disse, que eu não conseguia ter outros empregos. Assim, ou eu estava no hospital, ou eu estava no meu consultório completando renda, mas a quantidade de tempo era muito curta. Entendi. Eu trabalhava muito. E a remuneração na residência, na minha época, era muito baixa. Eu recebia R$400 por mês para trabalhar 90, 120 horas por semana. Caraca! Fazia plantão, dormia fora fim de semana. Sim. E assim, a cobrança é muito grande, as provas são muito difíceis. Tanto que na minha turma entraram 4, 2 desistiram, só se formaram 2. Mesmo tendo poucas vagas assim, ainda tem a desistência aqui, que pode acontecer. A pressão é muito grande. Que loucura. E você entrou, vamos lá, essa foi a tua porta de entrada na especialidade. Quando você montou a clínica, abriu um universo, um leque, aí indo para a parte estética, para outras coisas. O que mais você se especializou? O que tem na clínica hoje? Olha, assim, a clínica ela é bastante ampla dentro da cirurgia bucomaxilo. A estética a gente consegue lidar com devolver a autoestima para a pessoa. A maioria do público é feminino, mas os homens também procuram a parte estética, não são só as mulheres. Claro, um pouco. O homem está mais, né? Está mais só. Antigamente, se o cara falasse que ia fazer dar um tapa, né? Dar uma ajeitada ali, tinha um preconceito até dos amigos. Hoje vai ter a brincadeira, porque o homem é muito de zoar um ou outro. A amizade masculina, ela consiste em um sacanear o outro, mas já tem um respeito maior, já é outra pegada, né? É verdade, mas a maioria ainda são as mulheres. Para cada faixa de idade, você vai ter um tipo de procedimento que é mais realizado. Por exemplo, as mulheres mais jovens, elas estão procurando relacionamentos. Então, elas vão trabalhar na parte estética do rosto para ficar mais bonitas, mais sexys, para buscar relacionamento. Tá. Mulheres mais maduras, elas já casaram, já tiveram os filhos, a procura é diferente. Elas vão trabalhar para rejuvenescimento, para voltar a ter produção de colágeno. Então, a gente vai trabalhar com alguns procedimentos estéticos para a pele dela voltar no tempo, para a gente induzir novamente a formação do colágeno pelo rosto. E aí, o bigode chinês diminui, a gente diminui a ruga de marionete. Puta, sacanagem ficar falando essas coisas olhando para mim. Eu tenho tudo esses negócios que ele tá falando. Olha isso daqui, ó. Eu tenho, tipo, parece uma persiana de escritório na testa, eu tenho esse negócio aqui. Então você não fica me olhando com cara de análise não, que é sacanagem, hein? Essa seria a próxima pergunta, pessoal. Queria saber quando que você vai comparecer na clínica pra gente conversar. Rapaz, eu estou sendo pressionado pela família, elas ficam falando, você tinha que ir, elas tiram sarro, minha família tira sarro da persiana aqui, eu falo que é meu charme. Eu vou te contar uma coisa, esse charme pode ser melhorado. Não é porque tá bom que não pode melhorar. Vamos entrar nesse termo, porque toda vez que fala em estética, tem uma questão defendida mundialmente, né? Um assunto que é debatido mundialmente, que qual é o limite? Você começou falando da devolução da autoestima, para a pessoa melhorar, para a pessoa se sentir bem, que tem a ver com o psicológico. A pessoa faz alguma alteração, seja ela no rosto, no corpo, ou compra uma roupa que fica bem para ela, seja lá o que for, é para ela ver a imagem refletida no espelho e isso trazer felicidade para ela. Então, se ela tem alguma coisa que está incomodando, ela vai lá e resolve. Qual é o limite? Até onde você, como profissional,
orienta que a pessoa vá? Porque também a gente vê muita gente que começa uma busca incessante por uma perfeição que não existe. Não existe ninguém perfeito. Né? O que nos faz diferentes um dos outros é justamente são as imperfeições. Né? Perfeito. Então, você como profissional, orienta um paciente, um cliente até ir até onde? Essa é uma pergunta excelente. Porque na minha área, eu vou trabalhar com o rejuvenescimento não cirúrgico. Tá. Então, a gente vai trabalhar com a aplicação de produtos na pele para buscar o rejuvenescimento. Tá. Então, a gente tem números para quantificar isso. Tá. Pela quantidade de seringas que a gente vai utilizar. Por exemplo, para a gente fazer um rejuvenescimento do rosto inteiro, eu vou usar 13 seringas ou 13 ml de ácido hialurônico. Qualquer coisa que eu use acima disso começa a ficar excesso. E esse produto ele vai demorar em torno de 1 ano a 1 ano e meio para ele poder sair da sua pele. O que é o ácido? Eu não vou saber nem falar esse segundo nome. O ácido hialurônico. Hialurônico, isso. É isso? O que é isso? Olha, você já sabe o que é. Você falou parecendo Santo Grau, assim, você o ácido hialurônico. Já sabe o que é, só não sabe o que sabe. Porque você tem ele na sua pele. Tá, já é uma coisa que a gente já tem natural. aqui. O ácido hialurônico, a função dele é deixar as células da sua pele coladas uma na outra. E aí o que a ciência fez? Sintetizou o ácido hialurônico para você injetar na pele. Então teoricamente é um produto sintetizado, mas que o nosso organismo já tem. Já tem um rolê ali, ele já fala, não é nada estranho tá aqui, certo. Tá tudo, só chegou um pouco mais. Sim. E aí ele vai fazer, principalmente os efeitos de volumização. Como é que fala? Da lei da gravidade, né? Sim. Que é isso, a pele ela dá aquela baixada aqui por causa do passar do tempo, perde um pouco desse ácido hialurônico e a gravidade faz cair um pouquinho, é isso? Quase isso. Errei tudo, na verdade não. ele vai me corrigir. O caminho está correto. Esse processo do rosto derretendo que você falou, não é a falta do ácido hialurônico. Eu não falei isso, senão o pessoal vai brigar comigo. Eu falei que dá uma caída. Essa caída é pela queda do colágeno. É outra coisa. Isso, o colágeno vai estruturar a sua pele. E o ácido hialurônico dá um pouco mais de volume no seu rosto. Entendi. Então, na nossa pele, nós temos na camada profunda pequenas cavidades de gordura. E com o tempo essa gordura vai sendo absorvida. E é quando a gente começa a perder gordura no rosto, sobra pele e a gente envelhece. Esse é o primeiro processo do envelhecimento. Entendi. Não tem nada a ver com colágeno, são coisas diferentes aí. E aí quando você consegue devolver volume para o rosto da pessoa através do ácido hialurônico, ela rejuvenesce porque estica de novo aquela cavidade de gordura que foi absorvida. Exatamente. Por dentro, vamos dizer assim. Esses são os preenchimentos. Entendi. E quando você fala 13 seringas, né, é aplicação de injeçãozinha. Você vai lá onde tem a aparência que precisa ser restaurada. Vamos dizer, no meu caso, vou virar meme agora, né? Então vamos dizer, no meu caso aqui, que eu tenho esse monte de persiana aqui. Viria colocando onde tenha, vamos dizer, a falta desse ácido, e aí, ao invés de ter tanto, ficaria mais suave, porque vai preencher por dentro. É esse o caminho? Na ciência, essa região é uma região mais perigosa para a gente trabalhar com o ácido hialurônico. Você precisa de muito conhecimento anatômico para poder trabalhar. Aqui a gente pode trabalhar ou com toxina botulínica, que é o Botox, que é a marca mais conhecida, ou com fios de sustentação. Como ele é sólido, não tem risco. Entendi. Os ácidos, a gente vai trabalhar terço médio e terço inferior. Aqui, olheira, bigode chinês. Isso aqui chama bigode chinês? É comumente chamado de bigode chinês. Esse trem aqui, ó, só para vocês verem. Aí. Eu tenho forte, hein? Rapaz. Olha, eu nunca tinha reparado. Aí se eu fizer um bagulho desse daí, ele... diminui. É aquilo ali, vamos dizer, a aparência final, ele dá uma esticada. Assim. É isso aí. Mas bigode chinês, Eudes, todo mundo tem. Um pouco, Coloca no Google, depois vocês também, sorriso de bebê, sorriso de criança. Você vai ver que o bebê recém-nascido tem o bigode chinês. Eu sou curioso, eu já vou ver já. Como que é sorriso de bebê, é isso? Sorriso de bebê. Aí você vai ver. Sorriso de bebê. Vamos ver a primeira imagem que aparece aqui. Eu vou pedir para você dar uma olhada. Tem umas engraçadas aqui, eu vou pegar. Ó, vamos ver se dá para... O pessoal de casa acho que pode ver. Uma criancinha aqui. Realmente, você já vê que já tem lá mesmo, o bebezinho tem
essa marca, faz parte da expressão. Faz parte da musculatura do rosto. Tá. O músculo orbicular da boca, ele é circular, ele é inserido no osso nessa região. Tá. Aqui a gente tem outros grupos musculares que vão compor a face. Você já pôs, se aplica ou já se aplicou? Eu aplico em mim mesmo, no tá. espelho. Você olhando aqui, se eu não estivesse falando com uma pessoa do ramo, eu não ia falar, não me aparenta nada assim. Parece uma pessoa que está com a pele boa e está tudo certo. E onde que está o erro que às vezes assusta as pessoas de procurarem especialistas e tal, que vê aquelas coisas deformadas, igual aquelas irmãs Kardashian dos Estados Unidos, sabe aquelas coisas? Sim. Você olha e faz assim, deu errado. Como é que faz? Há uma orientação sua para falar, ou da sua equipe, para falar, o limite é esse daqui, não ponha mais, a história do Botox, que faz preenchimento de boca. Tem gente que faz alterações muito fortes no rosto. Acaba atrapalhando este tipo de, não vou chamar de mal profissional, mas de profissional que não tem esse critério. E aí assusta a pessoa que, de repente, gostaria de fazer um retoquezinho mais simples e falar, não, eu tenho medo de ficar daquele jeito. Você recebe muito esse tipo de questão todos os dias. A pessoa fica assustada. Uma das coisas assim que eu falo, que o meu objetivo é realçar a beleza natural que todo mundo tem. É deixar o que é belo mais belo. Tá. E quando a gente trabalha com excesso, eu não estou deixando o belo mais belo. Eu estou descaracterizando a pessoa. Inventando uma outra coisa. Não é legal. O legal não é reinventar a roda. E a gente consegue, através de poucas quantidades de produto, trabalhar na iluminação do rosto, por exemplo. No impacto da luz que ela vai ter em pontos estratégicos e rejuvenescer através do impacto da luz. Sim. E para isso você não precisa de muito produto, você precisa de ciência. Você precisa saber o que está fazendo. Antigamente, sei lá, há alguns anos, tinha muito aquela história da pessoa que vai fazer a cirurgia plástica, mexe no nariz, com cirurgias invasivas, né? Sim. Este tipo de aplicação meio que substituiu ou criou uma linha paralela às cirurgias invasivas, com menos risco, com menos índice de qualquer tipo de rejeição, de infecção, de não sei o quê. Os resultados podem ser aproximados, dependendo do que a pessoa quer, sem fazer a cirurgia invasiva, então. Esse é uma das coisas mais legais da minha área. A gente consegue, por exemplo, fazer um rejuvenescimento facial sem que a pessoa precise se ausentar do trabalho por 20 dias. Você não tem o pós-operatório. Entendi. Então, assim, com 1 dia de descanso, 2 no máximo, a pessoa já pode retornar às suas atividades normais. Sim. Um cuidado que eu tenho, por exemplo, se a pessoa tem um casamento importante para ir, se planeje antes para fazer um tratamento estético 1 mês antes. Tá. Pode ser que fique roxo, pode ser que dê algum tipo de intercorrência, é difícil, mas pode acontecer. Sim. Não, o roxinho não tem jeito, né? Você vai aplicar a injeçãozinha ali. Acontece. O rosto é muito sensível normalmente. Ele é muito vascularizado. Né? Se você tem um evento muito importante, se planeje 1 mês antes, que aí você vai diminuir riscos para você. Por dia importante. Exatamente. Que você considerou. É uma coisa que eu faço dia da noiva, por exemplo. As noivas vão se planejar para estar no casamento mais belas ainda. É mesmo? Sim, para trabalhar a boca. Que legal. Para trabalhar, arrebitar um pouco o nariz, por exemplo. E dá para fazer isso com essas aplicações? Até o negócio do nariz, assim? Perfeitamente. É mesmo? Perfeitamente. Mas como é que faz para arrebitar o nariz? Você tem alguns fios que eles são autorretentivos. Eles travam dentro da pele e travam na ponta do nariz. Conforme você vai colocando o fio, ele vai levantando o nariz. É muito rápido. É mesmo? É. Não precisa abrir mais e... Não. Aquela empinadinha que a mulherada gosta de dar um não... Sim. Aquele ajeitadinho aqui assim, faz só... Sem cirurgia. Rapaz, é lógico isso eu não conhecia, não. Os grandes... Como que é o nome? Fio o quê? Você vai usar um fio de polidioxanona, que é o fio de PDO. Que legal. Que é um fio coreano, que ele é um fio autorretentivo. Mas não é um procedimento definitivo, é um procedimento que vai demorar 1 ano, 1 ano e meio para ser absorvido. O fio é absorvido completamente. E depois ele vai virar colágeno, ele vai trabalhar no rejuvenescimento facial.
Nossa senhora, mas muita tecnologia. Eu não sabia. A primeira vez que eu ouço isso. Porque eu acho, quando você falou que não era... Como que é? Você falou não é... Não é cirúrgico. Não, você falou uma outra palavra, que não é para sempre, né? Sim, que ele... não é definitivo. Não é definitivo. Essa frase que você usou. Eu imaginei que depois de um ano você tinha que ir lá arrancar o fio e colocar outro. Ele derrete, é absorvido pelo organismo, como colágeno ainda. Ele vai formar colágeno depois. Ele vai... Que legal! Esses fios, Eudes, você pode... É química pura isso. Muito. Você vai trabalhar não só no nariz, por exemplo. Como você me falou, dessa persiana que você tem na testa. Eu trabalharia em você com fio de PDO, associado com toxina botulínica. Já fio, hein? Aí na testa a gente vai precisar de uns 20 fios de PDO. 20 metros de fio. Mas é rápido as instalações dos fios, não é demorado. Só quando eu estou tranquilo não aparece tanto, ó. Não fica tão ruim. Mas quando eu faço assim, que eu estou pensando em alguma coisa, vira um desespero. Mas esse são que não volta, tipos de ruga diferentes. Por isso que você definiu 2 tipos de ruga. A ruga estática é a ruga que a pele já quebrou e você não, mesmo sem mexer, a ruga está lá. Que normalmente quando a gente fica mais velhinho é aquela que fica aqui do ladinho do olho. O pé de galinha, pé de vulgarmente galinha, conhecido. Que o povo fala assim. E a ruga dinâmica, que é essa, a nossa. A gente movimenta e aí forma. Ela vai e volta. E a gente consegue trabalhar com outra tecnologia. Agora eu vou falar, estamos falando aqui de tecnologia, de muito estudo, de uma infraestrutura que você tem na clínica, tua equipe e tal. Normalmente, quando fala de procedimento estético, quando fala de estética, de beleza, é caro. É uma coisa que a pessoa, assim, é inacessível, sei lá, para muita gente da população. Como que é isso lá dentro da clínica? Tem, por exemplo, porque o fato de ser caro ou ser valores que não são, vamos dizer, tão simples para uma pessoa ir lá e fazer, não significa que a pessoa não deseje fazer. E às vezes a pessoa se programa, porque aqui nós estamos falando de, no final das contas, felicidade pessoal. Né? A pessoa tem um incômodo danado lá com alguma coisa no rosto dela, aquilo deixa ela triste, então ela vai lá fazer um investimento não em estética, mas em felicidade pessoal. Perfeito. Vocês fazem algum tipo de planejamento para a pessoa, sei lá, fazer um carnezinho igual do Magazine Luiza, dá para ir pagando picado ou não? Não existe isso em estética? Como é que é isso? Porque eu sei que tem muita gente que ouve tudo isso e fala... Isso aí não é para mim, eu adoraria, mas eu não tenho condição. O tempo você já resolveu, que você falou que a pessoa não precisa se afastar 20 dias. Mas como é que é essa parte financeira? Ainda é coisa só para rico, a parte de estética? Olha, a parte de estética, ela chegou no Brasil para ficar. E a gente consegue flexibilizar os meios de pagamento. A gente tem os cartões de crédito que ajudam muito, a gente consegue parcelar em 12 vezes. 12? Então, aí já a gente ficou consegue legal. trabalhar isso para levar essa tecnologia com essa segurança à maior quantidade possível de pessoas. A gente está falando realmente em saúde. Eu lido muito, por exemplo, com mulheres que divorciaram e estão passando pelo período do luto do término do casamento. E aí elas vão cuidar delas mesmas. Depois de um longo tempo cuidando só do cônjuge, elas vão cuidar delas. Já aconteceu mais de uma vez, de mulher sair chorando da clínica de felicidade, porque ela conseguiu fazer alguma coisa para ela. A autoestima mesmo, né? A gente está falando da autoestima, não é da imagem só. É dessa felicidade de segurança. Nós estamos, uma pessoa que está com a autoestima elevada, que está se sentindo bem consigo mesma, ela trabalha melhor, ela tem mais dinâmica para fazer amigos, para viver em sociedade, apesar que os tempos hoje em dia, né? A gente ainda não está podendo muito isso, mas o ser humano só virou, né? Essa potência diferenciou dos animais porque a gente começou a viver em sociedade, aprendeu linguagem, cultura e assim foi. Então não dá para pensar numa humanidade isolada, cada um em casa. E essa autoestima estando elevada faz com que a pessoa seja feliz, né? O final do dia dela, ela está feliz, ela trabalhou melhor, ela se sentiu melhor com ela mesma. É sempre, por mais que a gente muitas vezes entenda e ouça na mídia ou pessoas fazendo comentários que busca por melhorias estéticas são supérfluas ou são desnecessárias, isso
opinião pessoal de cada um. Se faz bem para aquela pessoa, quem somos nós para criticar? Ou muito pelo contrário, para não incentivar. Tem mais é que incentivar. Sim. Tem alguma coisa incomodando? Vai lá e resolve. Está se sentindo muito gordinho? Emagrece. Está se sentindo muito magrinho? Vai lá fazer uma malhação para melhorar. Está sentindo que tem alguma coisa diferente no rosto que não gosta? Vai lá procurar uma clínica especializada. Perfeito. Acho que esse é o caminho, né? Perfeito. Você se sente um pouco psicólogo? Muito. Eu imagino. Muito. Aquela coisa do desabafo. A pessoa vai lá para falar de uma ruga, mas acaba contando a vida, né? Eu gosto dessa área de ouvir pessoas. É uma área que eu me realizo profissionalmente, é ouvir pessoas. Que legal. É ouvir o que a pessoa tem a dizer. Eu acredito de verdade que a cura está através da fala. Então, quando a pessoa consegue falar o que ela está sentindo, ela está ouvindo o que ela está falando. Então, ela está elaborando uma dor que está pondo para fora. Verdade. E no meio do processo ela vai se curando sem nem ao menos perceber o que está acontecendo. 12 anos, você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou a ser mais felizes? Nossa Senhora, nossa, muito. Mais de 10 mil pessoas tranquilamente. Porque assim, somando, né, a área do trauma, a área da cirurgia, a área, mais de 10 mil. No SUS, eu atendi muito no SUS, né? E o SUS, a quantidade de pessoas é muito alta, né? Assim, eu trabalhava sábado dia e sábado noite no pronto-socorro de urgência, né? Então, atendia 50 pessoas por plantão tranquilamente. Que coisa. Você ainda atua na parte de cirurgia, vamos dizer, para recuperação de traumas, esse tipo de coisa? Você ainda está nativa ou você cuida só dessa parte da clínica hoje em dia? Eu operei ontem 5 pacientes. 5? Ontem? Ontem. A gente chegou no Hospital Metropolitano Lapa, das 7 da manhã até as 9 da noite. A gente ficou operando. E assim, teve uma cirurgia bonita. Você ontem. É tipo o Dr. House, esses caras que a gente vê nos seriados, sabe? Que o cara. É muito legal. Assim, eu imagino que seja uma experiência pessoal diária, né? Chegar num lugar e fazer 5 cirurgias. E olha, uma das cirurgias de ontem foi de uma menina que eu operei faz 10 anos, que ela teve um tumor raro de mandíbula. Tá. Então eu tive que remover metade da mandíbula dela lá atrás. Tá. A gente fez uma cirurgia em equipe. E aí o ortopedista tirou a fíbula dela, me deu a fíbula e eu coloquei a fíbula dela na boca para refazer o rosto dela. Ela tinha 10 anos na época e agora tem 18. Ela cresceu, mas a fíbula não cresceu, então ficou com o rosto torto. Então a gente refez o rosto dela de novo. O que você fez? Pegou outra fíbula? Não, eu fiz agora usando tecnologia. Um engenheiro da área médica desenhou uma prótese para ela. Eu abri o rosto dela e coloquei a prótese metálica nova para refazer o rosto dela. Caramba, agora ela já está numa idade que não cresce mais, Exatamente. Essa é a definitiva, essa já vamos dizer. Definitiva. Esse negócio da fíbula, tirou e pôs o que no lugar da fíbula? Nada, a fíbula pode ser removida, não faz diferença. É mesmo? A tíbia tem sustentação, a fíbula não. Pegou aquele pedacinho natural, né, dela mesmo, quer dizer, não tinha risco de rejeição, nada. Que coisa. A medicina é um negócio muito louco, né? Assim, a gente... O que a medicina evoluiu nos últimos 100 anos no mundo é uma coisa assustadora. Para onde nós vamos, doutor? O que o senhor imagina, falando de medicina, assim? Será que a gente vai chegar naquela busca? Eu brinquei agora há pouco do Santo Grau, né? Seria uma fórmula da eternidade através da ciência? Olha, eu acredito Pergunta filosófica, hein? Pergunta filosófica é difícil. Eu acredito que a medicina cirúrgica vai começar a evoluir antes desse santo grau da vida eterna. Tem muita novidade sendo colocada na impressão de tecidos. Sabia que a gente consegue ter impressora de tecidos? Eu já vi isso em algum lugar. Eu gosto de documentário, em algum momento eu já vi. Sim. É assustador no sentido do bom, né? É impressionante ver aquele negócio sendo construído ali. Olha, tem um centro de pesquisa aqui em Campinas que eles conseguem imprimir tecidos. Caraca! Mas eles ainda não conseguem estabilizar esse tecido para ser inserido no corpo de outra pessoa. Eles estão nesse passo da tecnologia. Eles não conseguem imprimir pequenos vasos para poder nutrir esse tecido que eles estão imprimindo. Mas imprimir eles já conseguem. Nós estamos falando aqui talvez de um pezinho de nanotecnologia para se pensar tão em construção pensada, elaborada, que a engenharia consiga depois anexar ao organismo vivo. Está nesse passo aí. Nesse passo. O futuro próximo que eu vejo são a impressão de tecido. Você imagina, por exemplo, uma pessoa tem uma falência cardíaca.
ela não precisar de um transplante, Sim. ou ela fazer o transplante, mas com células dela, você tirar... Eu entendi desde o início, explicar para o pessoal que a gente está falando de impressão de tecidos aqui é que nós estamos a um passo da tecnologia, por exemplo, de imprimir um órgão, de recriar o seu próprio coração para eventualmente ser substituído e te garantir, se você tem um problema do cardíaco que você ia falecer daqui 10 anos, refaz, você ganha 50 anos de vida. Isso. Nós estamos batendo na trave no Santo Grau, então. Sim, você vai reconstruindo, se vai mantendo o cérebro com oxigenação e com as sinapses acontecendo ali, a gente pode... Estamos a um passo disso. Acho que não é para nossa geração ainda. Não. Que pena. Mas vou tentar esticar minha vida. Vai que cola, né? Vai que dá. Tá com quantos anos, doutor? Estou com 40. O doutor vai chegar lá. Eu já estou com 48, 49 quase. Para mim não vai dar, não. Mas legal. Uma coisa, eu disse que está muito na moda da grande mídia, é até interessante a gente conversar aqui sobre isso, é um ataque que está acontecendo contra a odontologia na área da harmonização, na área da estética facial. Eu vi alguma coisa disso, acho que foi no Facebook de vocês. Sim, exatamente. Fala um pouquinho disso daí. É interessante porque, assim, existem bons profissionais na área da estética facial, existem maus profissionais na área da estética facial. E no jornalismo, e em qualquer outra área. Em qualquer área. Sim. Na cirurgia plástica, na dermatologia. Aqui na nossa conversa, eu estudo muito. Eu estou vendo. A tua pegada é de cientista. Você gosta da tecnologia, do estudo, está dando para perceber isso. Sim. E assim como existem profissionais que querem apenas capitalizar o produto que eles estão utilizando. E aí os resultados não são muito satisfatórios. E o que está acontecendo é colocar todo mundo no mesmo barco, na mesma panela, como se todos fossem iguais. Se todos os dentistas não têm capacidade de realizar esse tipo de tratamento, esse tipo de trabalho. O que estão criticando é que dentistas não deveriam fazer isso. Exatamente. Deveria ser vamos dizer, apenas médicos. Segmentado para os médicos, cirurgiões plásticos, vamos dizer. Plásticos, dermatologistas, nessa área. A lei não diz isso. A lei é clara. Dentro do Conselho de Odontologia está totalmente legal o que eu estou conversando com você. Eu sigo especificamente o que a lei manda. É um corporativismo ciumento médico, é isso? Olha, eu creio que sim. Porque assim, menos pessoas fazendo, os valores vão ser mais elevados. Sim. E gera um corporativismo muito significativo. Que os médicos são muito corporativos, a gente sabe disso. É histórico, né? Sim. E acaba gerando um certo ciúme. Assim, uma competição. Entendi. E o dentista, ele tem uma habilidade de estudar muito, né? A concorrência para a odontologia é sempre muito grande, né? Sim. Existem muitos dentistas e para você se diferenciar num ambiente que já é saturado, você tem que ser muito bom. Como o Conselho Regional, acho que é Conselho Regional de Odontologia, né? Sim, como CRO. que se posiciona em relação a isso? Ele criou uma especialidade, que é a harmonização orofacial. E dentro da lei existe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. E o Conselho se posiciona publicamente, fazendo enfrentamento contra o Conselho Regional de Medicina? Sim. É um processo que já está em judicialização até. Caramba! Já está na esfera judicial. Do Conselho de Medicina entrar com ação contra o Conselho de Odontologia por causa disso. E, como eu falei, existem maus profissionais que não vão respeitar a lei. Sim. E vão querer fazer coisas que não são da área da odontologia. Sim. E é isso que está sendo atacado. Como a gente vê na especialidade médica mesmo. Em diversas especialidades você vê médicos charlatões aí que não... com os seus CRMs cancelados e continuam clinicando e fazendo procedimentos, puxando para o lado da política, dando entrevista em nome da classe, o cara nem CRM tem, a pessoa nem CRM tem, ou não tem o CRO e assim vai. Tem que se tomar cuidado. Há algum tipo de vamos dizer, defesa política em relação à proteção dos dentistas? Há um movimento político, alguns políticos defendendo a categoria? Como é que tem?
Olha, Porque isso tem muito a ver com política, né? Sim, o próprio Conselho, ele emitiu algumas diretrizes, né, de punição aos maus profissionais. Ok. Os maus profissionais, eles estão sendo caçados dentro da odontologia. Perfeito. Isso é correto, isso é honesto, isso é justo. É justo e é perfeito. Separa o joio do trigo, né? Aquela história. Exatamente. Muito bem. Doutor, eu quero de verdade agradecer. O papo foi super leve, super divertido. As portas estão sempre abertas. Quem quiser conhecer a clínica, saber... A gente falou aqui, eu imagino que nem de 2% de tudo que vocês fazem é natural que seja isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem site, tem Facebook. O que tem para o pessoal conectar com vocês? A gente tem o Instagram, que é o @clinicahuman, ou o Facebook, que é igual, @clinicahuman com N no final. Ok. Ou tem o celular, que é o WhatsApp da clínica, que é o 11 9 9832 3229. Você vê a diferença de idade? São só 9 anos de diferença. E eu tô aqui falando de site, de Orkut, ele é só Instagram e o WhatsApp, que é o que é mais moderno mesmo, né? É o que é mais fácil o acesso. Não, e o Instagram é a rede social do momento, né? O Facebook está decaindo e o WhatsApp, hoje em dia, quem não fizer atendimento por WhatsApp de alguma coisa, está completamente perdido, né? Então, as pessoas querem esse contato ágil aí. E quem quiser fazer uma visita, o endereço lá no Jardins do Brasil? Avenida Hilário Pereira de Souza, número 406, a Torre 2, conjunto 2515. Só para todo mundo se localizar, porque o nome da avenida não é tão conhecido como o nome de avenida. É aquela do lado do Sam's Club ali, que tem o Atacadão, lá na frente tem o Shopping União, naquela avenida ali, logo no iniciozinho, do lado direito, para quem vai da Maria Campos para Vilhara, vamos dizer assim, é isso, né? Perfeito. Muito bem. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Espero que você volte mais vezes aqui trazendo novidades. Quem sabe eu não vou lá passar, como que é o nome do fio? Fio de PDO. Fio de PDO. Os caras vão tirar sarro de mim agora, porque o homem não perdoa. Os coleguinhas já estão tudo rindo lá atrás, porque eles vão falar que precisa mesmo. Tá? Vou pensar. Obrigado mais uma vez. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conectados com a gente. Espero que vocês tenham se divertido. A gente vai estar de volta no próximo programa. Valeu!